Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui, viu, irmãs, deixar uma palavra de meditação que se encontra aqui em Josué, capítulo 1, que vai dizer, versículo 6: Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometeu a teus pais te dar. Então, somente ser forte, muito corajosa, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado. Olha que coisa linda, ó, de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãs e irmãos, esse texto aqui ele fala sobre Deus dando um direcionamento para Josué. Josué aqui, ele estava diante de uma grande responsabilidade. E talvez você que esteja aqui, você está diante de uma grande responsabilidade. Só de liderar a nós mesmos e liderar a nossa própria vida já é uma grande responsabilidade. Tem gente que quer liderar os outros, mas não lidera a si mesmo. E não é bom que seja assim, viu, amada igreja? Não é bom que seja assim. Então, eu quero aqui nesse vídeo dizer que Josué aqui, ele já estava diante de uma grande responsabilidade. Deus vai falar, Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. E tem horas, irmãs, que a gente precisa se levantar. Né? Se levantar. Se levantar. Uma vez aconteceu um fato na minha vida de uma pessoa que nem era assim muito próxima. Era próxima por conta de um grau de parentesco, mas não era nem muito assim íntima, digamos assim. Íntima que eu falo é aquela questão assim de amizade, aquela questão de proximidade, conversar, aquela amizade. Não tinha irmãs, a pessoa quando morreu faleceu. Irmãs, que falta, irmãs, que falta. A pessoa morreu no Senhor. E eu não sabia que eu ia sentir tanta falta e saudade daquela pessoa. E doía, irmãs, doía, né? Aquela falta, aquele... E ali eu me lembro um certo dia que eu estava aqui chorando, irmãs. E isso durou alguns meses. E eu chorando aquela falta, aquele... O Espírito Santo, ele conforta, viu, irmãs? E, irmãs, aquela falta... E aí um belo dia, né, irmãs, e eu chorando assim da falta. Eu não tinha ciência, né, da falta da pessoa que iria fazer, até que porque eu falei, não éramos tão próximas. Irmãs, um belo dia eu tava aqui, o sofá tava aqui, onde está aqui, onde eu estou falando. O sofá ficava aqui. Eu sentada no sofá e chorando aquele algo, e ali, né, eu abri a palavra do Senhor. Estou falando aqui no contexto de que Moisés, meu servo, é morto. E ali, irmãs, eu naquele algo ali, chorando, sentindo falta da pessoa, irmãs, e orando ao mesmo tempo, né? Para Deus tirar aquilo, né? Porque Deus tirar, porque, irmãs, tem um tempo ali, né? Tem um tempo. Irmãs, eu vou falar aqui algo para vocês. Eu abri a palavra do Senhor. Eu abri a palavra do Senhor.
abri a palavra do Senhor e estava escrito na palavra. Meu olho parou ali na palavra. Nem recomendo muito, né, que faça isso. Mas é o seu particular com Deus, é a sua vida com Deus. Mas eu fiz. Irmãs, naquela palavra estava assim: não choreis o morto. É uma palavra, né? Acho que está em Isaías. Não lastimeis, não choreis o morto. Pare de chorar. E ali eu entendi. Era Deus falando. Porque já estavam uns meses, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já estava um tempinho, irmãs. E eu ali, e vira e mexe eu sentindo a falta da pessoa, irmãs. Eu não sabia que eu senti tanta falta daquela pessoa. E ali eu abri a palavra, estava escrito lá, irmãs: não lastimeis, não choreis o morto. Chega. E tem essa palavra. Quando eu olho para essa palavra, né? Quando eu me deparo com ela nas escrituras, eu me lembro daquele contexto, né? Que foi assim, pá! E eu ali me posicionei, parei de chorar, levantei, né? Lavei o rosto, passei um batom e comecei aqui a arrumar as coisas na minha casa e ficou, irmãs, né? Passou. Aquele algo, aquela falta, aquele negócio, né? Aquela falta, meu Deus, e eu não sabia, né? Que ia sentir tanta falta, porque, como eu falei, não éramos tão próximos. Então, aqui Moisés, ele era morto. Eu creio que esse povo aqui lamentou muito também a vida de Moisés. Assim como Davi lamentou a morte de Saul. Ele lamentou, fez lá 7 dias de luto. Isso é uma fase muito difícil, viu, irmãs? Muito difícil, mas muito difícil mesmo, né? Então, Moisés aqui, ele era morto. Não adianta. Tem hora que não adianta você ficar ali e sentar se lamentando. Irmãs, por isso que é bom nós sermos os melhores possíveis para as pessoas. Por isso que é bom sermos os melhores possíveis para as pessoas. Irmã Raquel, sermos os melhores possíveis. Então aqui Moisés ele era morto. Eu creio que esse povo aqui lamentou, porque Moisés ele morreu, ele faleceu com fartura de dias, 120 anos. E diga-se de passagem, viu? O ser humano, nós somos criados para viver até 120 anos. Tá, irmãs? Eu não sei se você sabe, talvez você saiba, nós somos criados e na palavra de Deus, tá? 120 anos. A expectativa mudou de vida, estamos aí com mais um pouquinho, né? 80, 80 e pouco, que antes era menos. Então, irmãs, tem até um livro, né, que fala 120 anos. Vou ver se eu compro aquele livro. Mas a palavra de Deus fala, né, sobre isso. Um dia, se vocês quiserem, eu posso trazer. Então, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Ele morreu e agora se levanta um líder que Deus escolheu. E Deus vai falar: dispõe-te. Deus está falando aqui para você: dispõe-te, passa esse Jordão. Dispõe-te, passa esse Jordão. Essa ordem não é minha, não é a ordem da irmã Raquel, não é a ordem do prefeito, do governador, não é a ordem de ninguém da terra. É Deus falando aqui para mim e para você: dispõe-te e passa esse Jordão. Passa. E tu e este povo, aleluia, a terra que dou, Deus já deu aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, que eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. A ordem de Deus aqui é, dispõe-te e passa
esse Jordão. Passa esse Jordão. Não adianta, irmãs. Não adianta você ficar ali. Eu não sei o que morreu na sua vida. Eu não sei o que faleceu. Se foi uma pessoa, se foi uma empresa que decretou falência. Eu não sei se foi uma expectativa que você criou que deu errado. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Que Deus, Ele está falando, passa esse Jordão, dispõe-te, levanta, passa esse Jordão, passa. Deus está mandando e ordenando. E aqui Ele vai conduzir alguns segredos, ser forte e corajoso. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas Deus está falando aqui, esforça-te, seja o quê? Corajoso, corajosa. Porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometeu a dar aos teus pais. E ele vai falando, tão somente ser forte, ser forte. A fortaleza, a força, ela não está em nós, mas está no Senhor. Essa força não é nossa. A força está no Senhor. A força está nele. Não, eu sou forte, vou lá enfrentar o inimigo. Não, vai na dependência de Deus. Que Ele te fará herdar essa terra. Que Ele prometeu a dar. Prometeu lá aos teus pais. Vai na força do Senhor, como Ele está falando aqui. Então, somente ser forte, corajoso, corajosa, para teres o cuidado. Cuidado é algo muito importante. Cuidado com si próprio, cuidado com a vida espiritual, cuidado com as coisas, cuidado com as pessoas. Tem gente que não tem jeito, você tem que se afastar. Tem que se afastar. Tem gente que não tem jeito, mas outras, cuida. Ai, Marca, hoje eu tô sem paciência. Vai beber uma água, vai dar a volta no quarteirão. Vai beber uma água, vai dar a volta no quarteirão. Vai para a casa do Senhor orar. Para teres o cuidado de fazer tudo que teu servo Moisés ordenou, e não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Tem gente que se desvia por qualquer conversa fiada, qualquer conversa torpe, qualquer conversa. Tem gente que é muito vulnerável e não é bom que seja assim. Firmeza de propósito, não se desvie. Alguém falou alguma coisa, a pessoa já se influencia e vai. Não, irmãos, é na palavra. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro, fale. Quando você fala, o seu ouvido, ele está ouvindo. Isso entra na mente, entra no coração. Medita de dia e noite para que tenhas o cuidado. Aqui novamente ele falando do cuidado. Você tem cuidado de si mesma? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado da sua casa? Eu falo tanto aqui de casa. De fazer tudo quanto nele está escrito para que prosperes. Prosperar em todos os sentidos, o teu caminho. E ele termina concluindo, Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus abençoe. Senhor nosso Deus, abençoe essa pessoa que está aqui ouvindo essa palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo direcionamento do Senhor nesse dia de hoje. Abençoa, vai de encontro, repreenda todo mal, toda obra contrária. Ó Pai, dá um dia abençoado, uma semana abençoada para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.